que o jogo contra o Ceará, fora de casa, era uma decisão. Mais uma, né? Mas na última rodada já estava assim, ó, a um pontinho, bem pertinho dela, quase entrando. Mas com a expulsão do Vina, ex-Grêmio, logo aos 4 minutos, porque fez essa falta violenta no Luiz Otávio. Direto o Vina expulso, Jason. A entrada extremamente violenta do Vina. Aí aquela esperança de fugir dela, de fechar a porta, aumentou. Só que mesmo com um a mais, o Inter sofreu, viu? Um susto atrás do outro no primeiro tempo. Parecia que queria entrar mesmo. Mas foi o Carboneiro que entrou pro segundo tempo. E o Inter melhorou. Vitinho fez o primeiro do jogo. Passou por todo mundo, é só fazer gol! Vitinho! Gol! Mas aquela porta entreaberta ali, sempre se movimentando. 3 minutos depois, Ricardo Matias fez contra. O Ceará empata muito cedo logo depois do gol do Inter. Ricardo Matias contra, então. E agora continuar. Ele continuou e se redimiu. Fez o gol da vitória. Entrou na área, o gigante bateu pro gol do Internacional. Ricardo Matias. Pude ser feliz nesses momentos aí de poder estar ajudando o clube nos momentos muito importantes. 19 aninhos e decisivo mais uma vez. Alívio pela recuperação pessoal no jogo e pela recuperação do time finalmente começando a aparecer. A última vitória do Inter fora de casa tinha sido em agosto. Vitória por 3-1 contra o Bragantino e com 2 gols do Ricardo Matias. Esse jogo contra o Ceará dá vontade do Colorado poder definitivamente... Ô, pessoal, o Inter avisou que não vai entrar mesmo, tá? Fechar essa porta. Fecha a porta, porque os que os colorados querem é ficar do lado de fora do Z4, né, seu Maurício Saraiva? Tudo bom? Fecha a porta do Z4, né? Esquece isso. Fecha, mas não trancou ainda. Meu Deus, tem que trancar a chave, né? Não trancou ainda. Maurício, não, a culpa não é minha. Tu tem toda a razão. Ó, vem aqui de novo, já. Vem aqui, vamos mostrar aquela diferençazinha. Ontem eu mostrei era de um ponto só. Internacional pro primeiro que cai, o Vitória. Era de 1 ponto. Agora são 4 pontos. Isto aqui é maravilhoso, isso aqui é o efeito da vitória. Mas não é definitivo, porque a porta só fechou e não trancou, porque o Inter ainda tem um compromisso muito importante contra o Santos na segunda-feira, do qual falaremos a partir de já. A partir de já. Bom, essa vitória, sem dúvida, contra o Ceará, merece sim ser comemorada, ainda mais com os contornos que foi, épica e tal. Agora esse jogo contra o Santos passa a ser decisão. Se o Inter vence o Santos, e aí com o Beira-Rio lotado, todo mundo junto... Aí afasta de vez o Z4, pode pensar no ano que vem? Você sabe que a matemática só fica calminha com os 45 pontos. Mas ela fica satisfeita com os 43. Essa vitória que você está cogitando, ela é inevitável para que o Inter tenha de ontem um passo essencial ido para um definitivo. Por que é importante contra o Santos? Porque depois os adversários pioram para o Internacional. O Inter fora de casa, até ganhar ontem, tinha uma dificuldade imensa, só tinha vencido em agosto. O Inter jogará depois do jogo com o Santos no Beira-Rio 2 vezes seguidas fora de casa. Contra o Vasco da Gama, que ainda pretende uma vaga indireta de Libertadores, e o São Paulo, que no melhor dos mundos pretende uma direta de Libertadores. A conta fecha com o jogo em casa de novo, o Inter contra o Bragantino com a vida resolvida. Não haverá Carboneiro contra o Santos, e isso é uma perda imensa, porque ele é o jogador hoje mais diferente do Inter. Ele foi expulso ontem porque brincou de mão lá com o zagueiro, nunca deu certo. E assim, sem dúvida, ele entra e muda o jogo ontem. Então, quer dizer, um jogador importante, mas vamos lá, que os colorados precisam muito dessa vitória contra o Santos também, como precisavam da de ontem. Sexta-feira, como é que será que estão os colorados, hein, depois de ter conseguido essa vitória? Como é que estão os gremistas, porque a semana também foi boa pra eles? É dia de, pode apontar. Central Torcedor. Central Torcedor, Lojas Colombo, com ela, Cacau Coraza, dia lindo, sorriso lindo. Onde é que tu anda, Cacau? Boa tarde.
Com buzina e tudo. Com direito a buzina. Oi, Alice. Oi, Maurício. Olha só, tô aqui em mais uma central do torcedor Lojas Colombo, hoje em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre. Vem comigo, Lens, vem comigo que a gente quer saber o que o torcedor da dupla Grenal quer saber dos times e quer perguntar pro seu Maurício. Os resultados da rodada, eles estão fresquinhos na cabeça do torcedor. Eu tô aqui com o seu Carlos. Chega mais perto, colorado, aliviado. O que tu quer perguntar pro seu Maurício? Queria perguntar para o Maurício se o Ricardo Matias não tem oportunidades, mais oportunidades, porque o nosso centroavante não faz gol contra nem a favor. Seu Maurício, dá um jeito. Ai, cara. Ricardo Matias é o nome da fera. Carlos, a gente nesse mundo ouve tanta coisa, Carlos. Tanta coisa. Eu ouço, por exemplo, que o Ricardo Matias não tá pronto. Sim, que ele não tá pronto, não tá. Tem 18 para 19 anos. Mas o que é um jogador pronto? O Ricardo Matias tem gol em vitória contra o Nacional de Montevidéu na Libertadores, 2 gols na vitória contra o Bragantino em agosto, que tinha sido a última vitória do Internacional, tem gol do empate contra o Mirassol no Beira-Rio e tem o gol da vitória ontem aqui. Se isso não é estar pronto, senhoras e senhores do Conselho, me dá um novo conceito de pronto. O cara faz gol em tudo que é jogo que o Inter ganha fora de casa e não tá pronto. Ah, me dá um remedinho. Essa aqui. Agora eu tô com um colorado, mais um colorado. Não tá com a camisa, mas tá com o time no coração. Fischer, qual a tua pergunta pro seu Maurício? Boa tarde, amigo Maurício. Como é que está? Fischer. Tudo bem? Tudo. Minha pergunta é o seguinte, o que você acha que o Internacional pode fazer para melhorar na próxima temporada? Ó. Fischer, nós não temos tempo, filho. Não, a primeira coisa, tomar decisões certas muito mais do que as erradas que foram tomadas ao longo de todo o 26. Isso vale para saneamento do clube no termo financeiro, isso vale para as escolhas técnicas de buscar no mercado jogadores que, quando você vê, eram inferiores àqueles que você tinha aqui, sobrepagar, superpagar jogadores que merecem menos do que o Internacional paga e um aproveitamento muito melhor da base, de onde vem Ricardo Matias. Eu tentei reduzir, porque precisa muito mais. Muito mais, o programa está quase acabando, mas dá tempo de dar tchau para Cacau nessa central do torcedor abençoada. Até o padre participou com a gente em Nova Santa Rita. É isso aí! Obrigada, Cacau. Fique com Deus. Obrigada, Beijo. padre. Obrigada, gente. A galera de Nova Santa Rita. Que espetáculo. Muito bom. Essa central é muito legal, muito divertida. Eu adoro. Bom, um abraço para ti, para o Jailson, para o Dom, para quem está acompanhando o Sport Center. Para muitos, e a gente ouve aqui muita coisa, lê, né? Uma das vitórias mais importantes dos últimos anos do Inter. E muita gente já projeta que vai ser uma das vitórias mais importantes da história do Internacional, porque colocam o Inter numa condição de, em casa, se fizer o seu resultado, num jogo dificílimo contra o Santos, garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro num roteiro maluco, né? Onde o Inter, o Jailson lembrou bem, parecia que ia se repetir o jogo contra o Atlético, o Inter consegue o gol, e aí a resiliência do Ricardo Matias, né? Que faz um gol contra e a bola já estava queimando no 0-0 no pé dos colorados. Imagina para um garoto que faz um gol contra, podia ter colocado em risco uma vitória importante, depois ele tem resiliência e muita personalidade de fazer a jogada que dá o gol da vitória para o Internacional. Mas não tem nada decidido, né, Bruno? Você mostrou a tabela, o Inter está só 4 pontos do Vitória, pertinho também do Santos, confronto direto aqui no estádio Beira-Rio, e aí 2 pontos que a diretoria do Inter já chama os colorados. Primeiro, no sábado, amanhã, 11 horas da manhã, um treino aberto para o torcedor colorado. A diretoria e os jogadores já estão chamando a torcida. É de graça, pode entrar. Claro, tem que lembrar, o torcedor tem que fazer aquele check-in como se fosse um jogo de futebol. Mas entra, vai para a arquibancada e tenta incentivar os jogadores nesse treino aberto que vai acontecer aqui no estádio Beira-Rio. E claro, né, para segunda-feira, aí então o jogo contra o Santos, mais uma vez a diretoria fazendo promoções de ingressos, chamando a torcida, porque é o jogo do ano para o Inter. Se o Inter vencer esse jogo, aí praticamente elimina, né, as chances de rebaixamento, vai a 43 pontos, pode abrir aí uma boa vantagem em relação aos seus adversários e se garante na Série A. Sem Bruno Tabata, que foi expulso no banco de reservas por reclamação, e sem o Carboneiro numa expulsão infantil do colombiano após o gol do Internacional, agrediu o adversário, foi bem expulso. Os dois estão fora dessa partida contra o Santos. O Carboneiro muito sentido, porque tem sido um dos principais atacantes do Internacional. Mas esse é o jogo, segunda-feira, Inter e Santos. O Inter, se vencer, começa a pensar em 2026, Bruno. É isso. Primeiro que tuvimos 2 semanas para poder trabalhar. E isso creo que fue fundamental para que el equipo
encuentre la tranquilidad. No es fácil jugar en estos momentos en el Internacional y tampoco creo que no es fácil para jugar a todos los equipos que están jugando el rebañamiento. Es complicado, difícil, muchas presiones, hay mucho en juego. Nosotros tuvimos la possibilidade e creio que este é um bom triunfo dos jogadores. Salve, salve, torcedores do Internacional, tudo certinho? Sejam todos bem-vindos ao estúdio do Colorado, e com isso, vamos para mais um vídeo nosso. Bem, o Inter sofreu, mas derrotou o Ceará por 2-1 e conseguiu se afastar um pouco mais longe da zona de rebaixamento. O Colorado atuou com um jogador a mais desde os primeiros minutos, porém mesmo assim encontrou muita dificuldade para garantir os 3 pontos. Depois de um longo jejum, o Inter voltou a vencer no Brasileirão. E como foi o jogo? E Ramon Dias manteve a estrutura tática, mas substituiu Carboneiro por Tabata no início. Contudo, qualquer plano traçado pelos treinadores se desfez rapidamente. Aos 3 minutos, Vina cometeu uma entrada dura em Luiz Otávio e recebeu o cartão vermelho. O Inter passou a atuar com superioridade numérica. Com isso, o Ceará recuou e entregou espaço ao time colorado, que encontrou grande dificuldade para furar o bloqueio defensivo. A primeira chegada perigosa, inclusive, foi dos mandantes. Aos 26 minutos, Pedro Henrique recebeu um lançamento longo, Ivan saiu da meta e não conseguiu interceptar. O atacante cruzou para a área, mas Vitão apareceu a tempo de cortar para escanteio. E o Inter só finalizou pela primeira vez aos 35 minutos, quando Bernabé arriscou no canto e o goleiro Bruno Ferreira desviou para escanteio. Sem conseguir entrar na área, os colorados voltaram a tentar de fora. Aos 43, Vitinho chutou, mas o goleiro defendeu sem dificuldades. No intervalo, Ramon Dias colocou Carboneiro e Antony em campo. Mesmo assim, quem levou perigo primeiro foi o Ceará. Aos 10 minutos, Marcos Vitor bateu no canto e Antony salvou. O Inter seguiu pressionando e, aos 30 minutos, após insistência, Vitinho abriu o placar. Mas a vantagem durou pouco. 4 minutos depois, em cobrança de escanteio, Ricardo Matias marcou contra e deixou tudo igual. No entanto, o próprio Ricardo Matias se redimiu aos 41 minutos, garantindo o gol da vitória. Na comemoração, Carboneiro acabou expulso. E foi isso, vitória colorada. Beleza, pessoal? É isso, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo por aqui. Se cuidem, um abraço e até a próxima, tamo junto, colorados!